Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson. Como já vimos em aulas anteriores, já aprendemos o que é a força de atrito e em quais situações ela aparece. Na aula de hoje, vamos falar um pouco de como o atrito aparece em nosso dia a dia. Pode até não parecer, mas o atrito desempenha um papel crucial em diversas atividades do nosso cotidiano. Você já se perguntou por que conseguimos caminhar sem escorregar? Ou como os freios de seu carro funcionam? Tudo isso e muito mais está diretamente relacionado à força de atrito. Ficou interessado? Então não sai daí não. Depois da vinheta, tem mais! Passamos a ver agora algumas aplicações da força de atrito. A primeira delas, o freio ABS, né? Do inglês Anti-Lock Brake System. Para a gente entender o funcionamento do freio ABS, vamos compreender o que acontece quando você não usa o freio ABS. Quando você usa um freio normal, você está dirigindo, de repente você vê um obstáculo pela frente e você mete o pé no pedal, você faz uma pressão, vai até o fundo. O que vai acontecer? Esse sistema ele vai travar a roda. E travando a roda, né, vai entrar a força de atrito. Só que o que vai acontecer? Você vai atingir o valor máximo da força de atrito. E o que vai acontecer? Ela vai cair e o carro vai começar a patinar. Você trava a roda, só que o carro patina. Por quê? Porque você passa a ter agora o atrito cinético, que, como nós vimos, ele é menor que a força de atrito estática máxima. Então, pisei no pedal. O que vai acontecer? A força de atrito ela cresce, ultrapassa o valor máximo, a roda travada, né? Ela começa a patinar, né? E você passa a ter o atrito cinético. Um exemplo clássico aqui nesse vídeo que a gente pode observar, a pessoa está dirigindo, ela mete o pé no freio e não consegue parar. O carro simplesmente derrapa, né? Ou seja, ele atinge um valor superior à força de atrito estática máxima. O que acontece? Passa a atuar agora o atrito cinético, que é menor, e o carro ele acaba patinando. Quando você usa o atrito, o freio ABS, o que vai acontecer? O sistema ele libera a roda quando você se aproxima do valor máximo da força de atrito estática. Então ele cresce, quando ele vai começar a patinar, ele solta o freio. Aí aperta de novo, solta, aperta de novo. Então você vai ter sempre um atrito mais alto. Ele não deixa entrar no atrito cinético. E aí o que acontece? Você tem uma aderência melhor e você consegue parar o carro com mais segurança. Vamos olhar esse videozinho aqui. A pessoa vem e consegue facilmente parar usando o freio ABS. Outra aplicação que nós podemos observar são os túneis de vento. Os túneis de vento, eles são utilizados para você aperfeiçoar modelos de aviões, de espaçonaves, de mísseis, de carro de Fórmula 1, né? Na indústria automobilística, né? Você entender qual é a melhor forma para que um carro consiga ter uma boa velocidade, né? Sem ter um consumo de gasolina alto. Você também pode usar os túneis de vento em construções como edifícios, pontes, né? Esportes como esqui na neve, ciclismo, skydiving, né? São várias as aplicações. Então aqui, ó, você tem um carro e o túnel de vento ele simula como é que é a passagem do vento durante a
movimento desse cara, ele faz uma simulação e você ajuda a entender. Aqui no caso nós temos teste num cara que está lá no ciclismo, então o capacete dele tem toda uma aerodinâmica para que você consiga minimizar o atrito. A forma com que o ciclista ele vai pedalar também influencia. Na construção civil, os túneis de vento eles são utilizados para estruturas, né? Local que tem muito vento forte, furacão. Será que esse prédio pode cair? Será que essa estrutura aguenta? Aqui nós temos aí ó, a pessoa que está simulando um movimento de queda livre, né? Então, como é que é esse atrito? Como é que a pessoa vai se comportar quando ela estiver caindo? Fórmula 1 também, você tem aí várias aplicações, né? O aerofólio, formato do bico do carro. Tudo isso aí vai influenciar num esporte que você às vezes depende de milésimos de segundo para que você consiga chegar em primeiro lugar ou que você consiga bater um recorde. Um avião, por exemplo, um caça, né? Um avião de alta velocidade, você tem que entender como é que funciona as asas, como é que é a aerodinâmica, para que esse caça, esse avião, consiga pegar uma boa velocidade, né? Desenvolver uma velocidade 3, 4, 5 vezes acima da velocidade do som. Então, você tem que utilizar um túnel de vento para que você consiga ter a melhor aerodinâmica possível. Então, quando a gente estuda modelos de carro, por exemplo, o melhor modelo seria aquele modelo em formato de gota, né? A gente observa a gota quando ela cai, né? Ela não cai igual uma bolinha esférica, ela adquire um formato de acordo com a força de atrito. Então, o formato da gota é o melhor formato para você conseguir ter uma boa aerodinâmica, né? Então, você tem aqui que os carros, modelo hatch, eles têm problema maior de aerodinâmica, né? Que elas criam uma maior turbulência na parte de trás. Já os sedãs, carro já tem uma aerodinâmica que facilita a fluidez do ar pela sua carroceria. E o ideal, né, é que o carro tivesse mesmo um formato de gota, né? O que provavelmente não iria nem provocar turbulência nesse carro. Então, a gente está vendo aí que o atrito ele é importante para você desenvolver até modelos de carro. Também podemos citar o atrito quando a gente está se movimentando. Então, quando você anda, o que acontece quando você começa a se movimentar? O ato de você andar, você está empurrando o chão para trás. E aí, o que vai acontecer? Se você empurra o chão para trás, terceira lei de Newton, ação e reação, né? O chão reage e empurra o pé para frente. Então veja que a força de atrito, neste caso, ela não é contrária ao movimento. Geralmente as pessoas, os alunos, acham, né, que a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Não. Você vê que a pessoa está se deslocando para frente e, neste caso, a força de atrito também é para frente. Então, o ato de você andar mostra que a força de atrito ela é a favor e não contrária ao movimento. Então, lembre-se que, ao andar, você empurra o chão para trás, o chão reage te empurrando para frente. Essa força que o chão exerce é exatamente o atrito que surge para ter aderência, né? Senão você vai acabar escorregando. Tá? E é graças ao atrito que a gente consegue caminhar. E ao analisar o movimento de uma bicicleta, podemos verificar a existência de atrito? Sim. O ato de você pedalar, você faz com que as engrenagens deem movimento às rodas traseiras. E esse movimento faz com que o chão seja empurrado para trás. Então, ao pedalar, as rodas giram
e elas girando empurram o chão para trás. Terceira lei de Newton. Se as rodas empurram o chão para trás, o que o chão vai fazer? Vai empurrar a roda traseira para frente. E aí você tem uma força de atrito, que é na mesma direção do movimento. Então o chão reage e empurra a roda para frente. Só que essa roda indo para frente faz com que as rodas dianteiras comecem a girar. Só que as rodas dianteiras, o que elas vão fazer? Elas vão empurrar o chão para frente. E as rodas dianteiras, empurrando o chão para frente, recebem a reação. Ou seja, o chão reage e empurra a roda dianteira para trás. Então, a força de atrito nas rodas da frente não são a favor do movimento, mas sim contra o movimento. Então, podemos analisar a força de atrito numa bicicleta da seguinte maneira: as rodas traseiras, que é o que dão realmente o movimento da bicicleta, a força de atrito é na direção do movimento. E as rodas dianteiras, elas simplesmente giram, acompanham o movimento das rodas traseiras. Força de atrito, nesse caso, contrária ao movimento, exatamente como nós temos aqui no desenho. Outra aplicação que podemos abordar são os carros com tração. O que seria um carro com tração? São as rodas em que o motor vai dar o movimento. Então, um carro com tração dianteira, que é o caso que a gente vai estudar agora. O motor do carro ele vai dar movimento apenas às rodas da frente. Um carro com tração traseira, ele dá movimento apenas às rodas de trás. E o carro com tração nas 4 rodas, ele vai dar movimento às 4 rodas. E como é que fica o atrito nisso? Então, quando você tem um carro com tração dianteira, liguei o carro, o motor começa a trabalhar e ele vai dar movimento às rodas da frente. E aí, quando essas rodas elas começam a girar, o que vai acontecer? A roda girando empurra o chão para trás, exatamente como nós vimos na bicicleta. E o chão, sendo empurrado para trás, reage empurrando a roda para frente. Então, no caso das rodas que têm tração, a força de atrito ela é para frente. Ela é a favor do movimento. Enquanto as rodas de trás, que não têm tração, elas vão ser simplesmente empurradas para frente. Então, quando essa roda girar, que o carro entrar em movimento, o movimento do carro faz com que o pneu seja arrastado, empurrando o chão para frente. E se a roda empurra o chão para frente, o chão reage e vai empurrar as rodas traseiras para trás. Então, perceba que as rodas que não têm tração, a força de atrito é contrária ao movimento. Então, o esquema de forças fica exatamente dessa maneira. As rodas com tração, a força de atrito é a favor do movimento. E as rodas que não têm tração, a força de atrito ela é contrária ao movimento. Com relação aos carros, é importante também abordar a aquaplanagem ou hidroplanagem. E o que seria esse fenômeno, A aquaplanagem, ela geralmente acontece em dias de chuva muito intensa, onde você tem um acúmulo de água na pista, em que, dependendo do estado do pneu, você pode perder completamente a aderência do pneu com a estrada, resultando numa perda de controle desse carro, podendo até gerar um acidente. Vocês já devem ter percebido, quando vocês compram um pneu, eles têm uma certa ranhura. E à medida que esse pneu ele vai rodando, essas ranhuras, esses sulcos, eles vão diminuindo. A função dessas ranhuras ou desses sulcos é fazer uma drenagem da água. Quando o carro ele passa numa pista seca, há uma aderência da borracha com a estrada. E quando você passa numa pista molhada, a função desses sulcos é justamente drenar a água
para aumentar a aderência do pneu com a estrada. Então, por exemplo, aqui, ó, ele simula exatamente o que está acontecendo. Quando o pneu passa, ele meio que drena essa água que se acomoda nesses sulcos, fazendo com que o carro tenha uma maior aderência com a estrada. Olha aqui, ó. Então, esses sulcos, eles servem justamente para isso, para que ocorra essa drenagem e você tenha uma melhor aderência do pneu com a estrada. Bom, então o pneu ele gira, né? E tem que ter essa aderência com o solo. E se houver água, essa água ela tem que sair para que a borracha encoste no chão. Então, os sulcos, essas ranhuras, elas fazem essa função, elas retiram esse excesso de água para que haja uma melhor aderência do pneu com a estrada. E como é que a gente pode evitar a aquaplanagem, né? Então, a aquaplanagem, quando a borracha ela não encosta no chão, o que vai acontecer? O pneu ele vai girar exatamente em cima de uma lâmina d'água. Isso é perigoso, por quê? Porque você praticamente reduz a adesão, a aderência do pneu com a estrada. E aí você pode ter o carro derrapando na estrada. Então, aqui no vídeo, quando o pneu está careca, o que acontece? O carro, na verdade, ele começa a girar em cima dessa lâmina d'água. E aí o atrito é bem menor, as chances de você derrapar são enormes. Então, o que você tem que fazer para que não ocorra nenhum tipo de acidente? Observou, está chovendo, né? Como é que você faz para evitar a aquaplanagem? Primeiro, você reduz a velocidade. Está chovendo, você não vai acelerar, não vai andar a mais de 100 km por hora. Reduz a velocidade do seu carro. Né? Para quê? Para dar tempo dessa água poder escoar. Segundo, entender que tem que haver uma pressão correta do pneu com o asfalto, especialmente em dias de chuva. E, logicamente, para que isso tudo ocorra, você precisa olhar as condições do seu pneu. Pneus que estão já desgastados, com poucas ranhuras, né? As ranhuras já estão gastas, né? Elas vão ter menos capacidade de drenar a água. Então, você vai ficar mais propenso a uma aquaplanagem, a derrapar e até causar um acidente mais grave. E aí, pessoal, gostaram de aprender sobre as diversas formas de como o atrito se manifesta em nosso dia a dia? É incrível pensar como essa força tão presente e muitas vezes imperceptível é essencial para tantas atividades no nosso cotidiano. Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas e mostrado a importância do atrito de uma maneira clara e interessante. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários outras situações onde você perceba a força de atrito agindo em nosso dia a dia. Adoramos ouvir as suas histórias e suas sugestões. Até a próxima, pessoal. E lembre-se, a ciência está em todo lugar. Basta você olhar à sua volta.